Olá, sejam bem-vindos ao Escatologia, Princípio do Fim. Sou o pastor Jean Jorge. Vamos para mais um estudo. O título é Após a Grécia, a profecia aponta direto para o tempo do fim. Bom, aqui nessa imagem nós temos a interpretação tradicional do livro de Daniel, né? Daqui do capítulo 2, 7 e 8. Aqui está o sonho do rei Nabucodonosor, nessa estátua. Aqui está o sonho de Daniel com os 4 animais. E aqui está a visão de Daniel do bode do carneiro. E aqui abaixo o chifre pequeno. Nessa visão tradicional, é colocada como está aqui nessa imagem ao lado. No caso aqui, a partir da cabeça de ouro, porque aqui está meio apagadinho, mas está escrito aqui os reinos do Egito e da Assíria, aqui antes da Babilônia, né? Mas pegando a partir da Babilônia, está aqui Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e os 10 dedos. É essa mesma divisão que fazem aqui, nessa estátua. Porém, nessa interpretação tradicional, ela necessariamente coloca já, então, 5 reinos. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Aqui na mesma coisa, vai dividir colocando o Império Romano como as pernas de ferro, aqui da estátua, né? E vai colocar o Império Romano como o animal terrível. Nós temos uma visão um pouco diferente e vamos apresentá-la aqui nesse estudo. Nossa visão está baseada que Daniel vai dizer que só existem 4 reinos, profeticamente falando, né? Ligados nessa profecia, são só 4 reinos. E está aqui, ó, o primeiro reino, que é a Babilônia, onde ele está interpretando o sonho para o rei Nabucodonosor. Ele diz: onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro daquela estátua, né? Aqui, o segundo reino simboliza a Medopérsia, que é esse aqui, ó. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Esse está falando da Medopérsia. E depois ele coloca o número, um terceiro reino. E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Aqui já está falando da Grécia. O terceiro reino é a Grécia. E depois ele vai numerar também o 4º reino. Veja que ele enumera tanto o terceiro quanto o 4º reino. Ele diz: e o 4º reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Está se falando do mesmo reino ainda, do 4º reino. Este reino será um reino dividido. É isso que ele quer dizer. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Então aqui está se falando toda essa informação do 4º reino. Não se divide ali os pés das pernas. É uma continuação só. E vendo o ferro misturado com o barro comum, eles se combinarão uns com os outros na semente dos homens, mas não aderirão um ao outro. Assim como o ferro não se combina com a cerâmica, com o barro, né? E aí Daniel continua embaixo. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído, e esse reino não será deixado para outro povo. Ele vai esmagar e colocar um fim a todos esses reinos, mas ele próprio vai durar para sempre. Daniel 2, 43, 44. Aqui Daniel novamente está claramente colocando o reino do 4º animal no tempo da volta de Cristo.
porque ele vai colocar logo que nos dias desses reis, são os reis dos 10 dedos, né? Que é uma continuação da perna de ferro. Ele vai dizer que nos dias desses reis, Jesus Cristo volta, né? Ele está apontando que os 3 primeiros reinos são identificados pelo nome, lá nas Escrituras, que é a Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Porém, o 4º reino nunca é dado o nome a esse 4º reino. Poderia ter dito que era Roma, né? Mas ele simplesmente não nomeia o 4º reino. E nós vamos ver isso na visão mais para frente, que os reinos no livro de Daniel são nomeados, não aqui nesse capítulo, mais para frente. Então aqui nessa imagem nós vamos ver o paralelo entre o capítulo 7, que são os animais, e o capítulo 2, que é a estátua. Então o leão aqui está em paralelo com a cabeça, que é a Babilônia. O urso está em paralelo com o peito e os braços de prata, que é a Medo-Pérsia. O leopardo está em paralelo com o ventre e coxas de bronze. E aqui o animal terrível está em paralelo com as pernas e os pés de ferro e barro. E aqui ao lado vão colocar o nome das nações e colocam uma informação interessante, que as 2 coxas são a divisão do reino da Grécia em 2 reinos, os mais importantes, que seriam o reino do sul e o reino do norte, porque vamos ver que a Grécia foi dividida em 4 reinos, porém só 2 reinos ficaram proeminentes com relação ao povo de Deus, que foi o reino do sul e o reino do norte. E depois das coxas, 2 coxas, continua as 2 pernas de ferro com os 2 pés de ferro e barro. Aqui nós estamos fazendo um apontamento de que será novamente esses 2 reinos revividos, né? Com os 10 reis simbolizando os dedos dos pés, e que vai apontar para os 10 chifres do animal terrível. Então veja aqui que essa imagem é muito interessante. Aqui vai mostrar claramente que a estátua está parando o tempo dela, digamos assim, nas coxas de bronze, que é a Grécia, né? Vamos ver aqui toda essa informação que já falamos há pouco. Por quê? Porque aqui abaixo está essa imagem da besta do fim dos tempos, é o animal terrível que Daniel viu. E João, no Apocalipse, ele vai descrever essa besta dizendo: a besta que vi era semelhante ao leopardo. Aqui está, ele começa com o último animal antes da besta, né, que é o leopardo, que simboliza a Grécia. Ele vai falar já de trás para frente. É semelhante ao leopardo. Por que de trás para frente? Porque vemos aqui na imagem tanto da capítulo 2 da estátua, que começa com a Babilônia, que é onde Daniel estava, e depois, cronologicamente, com a Medo-Pérsia e depois Grécia. Assim também estava nos animais. Ele viu primeiro um leão, que é a Babilônia, depois ele viu um urso, depois ele viu a Grécia. Porém, João, na sua visão, ele vai falar de trás para frente. Ele diz: eu vi uma besta semelhante a um leopardo, ou seja, o corpo da besta, ele é mais relacionado ao Império Grego, porque o corpo é a maior parte desse animal, né? É todo o seu corpo, é a maior parte dessa besta fera do fim dos tempos. E depois vem os detalhes, que os seus pés são como os do urso, porque pé é onde pisa, onde pisoteia tudo, né? Pode estar ali se referindo a grande força bélica, né, para as guerras, para pisotear no povo de Deus. E por último vai falar do leão, a boca do leão, que fala com arrogância, como está lá em Daniel e também em Apocalipse. E vai dizer que o dragão, que é o Satanás, deu o poder dele e o seu trono para
esta besta, para este reino. Tá? Então, vamos ver que está terminando aqui no Império da Grécia e logo assim passa para o reino da besta. E aqui vamos identificando os países hoje, né? Aqui a Babilônia, que é o Iraque, aqui a Pérsia, que está o Irã, e a Grécia, que seria hoje a Turquia. Aqui agora a visão do capítulo 8, que é a visão do bode e do carneiro. O bode é a Grécia, representando a Grécia, e o carneiro com 2 chifres representando a Medopérsia, que era Ciro e Dario. E aqui na Grécia, esse chifre grande era Alexandre o Grande. Então aqui, o carneiro, o bode e o anticristo. Outra evidência que o quarto animal, o reino, seja puramente o futuro reino do anticristo, ocorre em Daniel capítulo 8. Esse capítulo é sobre a visão de Daniel do carneiro e o bode. O texto diz que o carneiro é o império medo-persa, que é derrotado pela Grécia, que é o bode. Então o texto vai dizer: o carneiro de 2 chifres que viste simboliza os reis da Média e da Pérsia. O bode valente é o rei da Grécia. O grande chifre que ele tem entre os olhos é o primeiro rei. Ou seja, aqui então Daniel 8 é que está identificando que nessa visão do bode e do carneiro são esses 2 países, né? Identificando os seus reis, os 2 chifres, Ciro e Dario, e o grande chifre do bode, Alexandre o Grande, que era da Grécia. Então aqui nós já vemos a identificação, porque isso também está em paralelo com os 4 animais e está em paralelo com a estátua de Nabucodonosor. A Grécia representando aqui a parte do ventre e coxas de bronze. Por isso que eu falei que os únicos impérios que estão nomeados é a Babilônia, que o próprio Daniel estava falando para o rei da Babilônia, e depois ele diz o outro que virá após o seu reino, é um reino da Média, que agora vamos ver através desse bode. Por quê? Porque o contexto é o mesmo. O contexto de visão, de guerra, é o mesmo que nós vamos acompanhar, inclusive pela história secular. Não tem como fugir disso. E depois que a Medopérsia conquista a Babilônia, já no reinado de Belsazar, onde tem aquela escrita na parede, foi pesado na balança e foi achado em falta, aquela coisa toda, né? A Medopérsia estava do lado de fora do palácio naquela mesma noite, para tomar o reino. E eles tomaram o reino e mataram o neto de Nabucodonosor, Belsazar. E logo após isso, muitos anos depois, apareceu Alexandre o Grande, que conquistou a Medopérsia. A história vai nos colocar toda essa informação. Agora veja aqui a continuação, já depois de Alexandre o Grande ter morrido. Diz: sua ruptura e o nascimento de 4 chifres em seu lugar significam 4 reinos saindo dessa nação, mas sem terem o mesmo poder. Qual nação? Da Grécia. Os 4 chifres, que sabemos que são aqueles 4 generais de Alexandre o Grande, que dividiram o seu império, são 4 reinos: norte, sul, leste, oeste. O reino que foi dos Seleucidas, de Ptolomeu e tudo mais, né? Então esses 2 ficaram com essa proeminência, que era o reino do sul e o reino do norte. Saíram da nação da Grécia. Agora vejam o versículo 23, que interessante. Após os 4 chifres saírem da Grécia, o anjo vai dizer para Daniel: no fim do reinado deles, desses 4 chifres que saíram da Grécia, quando estiver cheia a medida dos infiéis, um rei surgirá, cheio de crueldade e fingimento. Aqui está apontando já para o fim dos tempos, porque este rei cheio de crueldade e fingimento está falando do anticristo. Nós vamos ver
Isso pelo contexto mais adiante do próprio livro de Daniel. Então aqui, reis da Média e da Pérsia, Dario e Ciro. O rei da Grécia, Alexandre o Grande, e a besta. Está se falando agora, nesse capítulo, desses 3 reinados. Fala do carneiro, fala do bode e fala do rei que surgirá cheio de crueldade e fingimento. O conflito entre os reis do sul e do norte. Agora, o próprio capítulo 11 de Daniel vai relatar esses conflitos ali entre esses 2 reis, do sul e do norte. No versículo 23, logo depois de sermos informados de que a Grécia será dividida em 4 reinos, somos imediatamente levados para o reino do fim. Exatamente como falamos, né? Daniel nos diz que 2 dos 4 chifres, ou reinos, que surgem da Grécia, são chamados os reis do norte e do sul, e governaram no Oriente Médio, após o Império Grego ter sido dividido. Daniel, capítulo 11, detalha as atividades desses 2 reis desde o início do seu reinado até o final dos tempos, em que a guerra entre esses 2 reinos recomeça. Como diz aqui em Daniel 11:40, no tempo do fim contenderá com ele o rei do sul. O rei do norte virá como turbilhão contra ele, com carros e com cavaleiros, e com muitas naus. Entrará nos países e inundará e passará. Está falando de guerra. Ou seja, apontou novamente para o tempo do fim. Olhamos para o passado, vemos essas brigas, né, do Reino do Sul com o Reino do Norte. Ali o Egito com Síria, dos generais de Alexandre o Grande. Agora, aqui no versículo 40, está apontando para outras pessoas que farão a mesma coisa. Outros líderes mundiais, outros generais, né, de guerra. Então, aqui, mais uma vez, vai se repetir isso com o Reino do Sul e o Reino do Norte, fazendo isso. Reino do Sul e Reino do Norte em relação a Israel. Então, sempre após a Grécia, o contexto pula para o Império da Besta no tempo do fim. É o que temos visto até agora. Então, vamos ver que tanto no sonho de Nabucodonosor com aquela grande estátua, quanto no sonho de Daniel nos 4 animais, quanto na visão de Daniel do bode e do carneiro, todas essas visões, esses sonhos vão apontar que após o reino da Grécia, pula direto para o contexto do tempo do fim. Aqui na estátua do sonho de Nabucodonosor, Daniel está explicando para ele que após o seu próprio reino da Babilônia, virá outro reino, que seria a Medopérsia. Pela história e pela Bíblia sabemos disso. E depois um terceiro reino, que é a Grécia, como vimos há pouco. E aí depois ele diz que virá um quarto reino, que esmiuça e quebra tudo. E ele vai esmiuçar e vai fazer tudo em pedaços. Pega essa informação. Aí aqui no quarto animal, veja que a palavra que Daniel usa para descrever esse quarto animal é a mesma que ele usou ali no reino das pernas de ferro, da estátua. Ele vai dizer aqui, ó: depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, comparado com o quarto reino da estátua, correto? E ele vai dizer praticamente as mesmas palavras. Ele vai dizer, olha, ele devorava e fazia em pedaços, como está aqui, olha, e fará em pedaços. E pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Ou seja, vai estar em paralelo com os 10 dedos, como está aqui no versículo 41. Os pés com os 10 dedos do capítulo 2. Então estamos aqui fazendo um claro paralelo, né, que o próprio texto faz entre o quarto animal com o quarto reino, que já pega as pernas de ferro com os pés de ferro, porque é no tempo das pernas que ele diz que quebra tudo,
que esmiuça tudo e fará tudo em pedaços. É no tempo das pernas de ferro. E depois ele vai e continua dizendo que os pés de ferro e de barro representa que este reino é um reino dividido. E aí ele vai dizer que aqui no capítulo 7, esse animal, ele também faz a mesma coisa que está dizendo no capítulo 2. Ele faz tudo em pedaço, ele pisa, né, e destrói tudo. E isso tudo está apontando que é após o reinado da Grécia. Então vemos que há um salto profético após a Grécia, vai direto para o reino do fim dos tempos. Precisamos ver o que a Bíblia realmente está dizendo. Aqui, ao meu entender, Roma não está apontada profeticamente. Ela está apontada na cronologia e está com uma das cabeças do animal terrível, mas ela não está apontada profeticamente aqui nessas visões, nesses sonhos, porque estamos vendo que depois da Grécia pula-se direto para o reino do fim. E aqui no bode e o carneiro não é diferente. Ele diz: e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Então aqui o anjo está dizendo para Daniel que ele vai agora falar para ele o que vai acontecer no tempo do fim, no tempo da ira tanto de Satanás para com o povo de Deus e da ira do Senhor para com os ímpios. Então diz, aquele carneiro que você viu, que viste, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo, essa palavra peludo, precisamos dar uma atenção a ela, né? Porque remete também lá a Esaú, que era peludo, né? É o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Está se falando aqui de Alexandre o Grande, ainda no tempo passado. Porém, o anjo está dizendo, isso é para o tempo do fim. Por quê? Porque vai se repetir essa mesma situação lá no tempo do fim, né? E precisamos estar ligados que após a Grécia, pulará então para a besta. Aí ele diz, o tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força dele, porque não tiveram a mesma força de Alexandre o Grande, né? Mas no fim do seu reinado, no fim do reinado desses reis, quando acabar os prevaricadores, se levantará um rei feroz, de semblante, está falando do anticristo, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua força. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer em um outro texto que ele vai ter a ajuda de um Deus estranho. O próprio Daniel vai dizer isso em outro capítulo, que o anticristo terá a ajuda de um Deus estranho. Por isso está dizendo aqui, não pela sua própria força. E destruirá maravilhosamente e prosperará. Ou seja, ele vai realmente fazer uma destruição total. E fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Povo santo aqui, o povo de Deus. Então está apontando claramente para o tempo do fim. Porque alguns vão dizer que isso daqui se cumpriu em Antíoco Epifânio, porém Jesus, muitos anos depois de Antíoco Epifânio, pegou essa profecia e lançou para frente. Ele diz, quem lê Daniel, entenda. Jesus lançou para o futuro, então não cumpriu em Antíoco Epifânio. E aí o versículo 25 diz, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. A Bíblia vai dizer que o anticristo, falso profeta, enganará a muitos, né? Se possível até os escolhidos. E no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Apocalipse vai dizer que ele se levantará contra Jesus Cristo, que é aqui o príncipe dos príncipes. Então, está apontando claramente que depois do reino da Grécia, já pula
diretamente a profecia para o reino do fim dos tempos. Agora vamos ver sobre Daniel 10, juntando depois com Daniel 12, que vão falar sobre os príncipes espirituais que governam as nações. Mais uma vez, vai estar aqui chegando ao ponto do príncipe da Grécia e vai pular já direto para o príncipe de Israel, que é no tempo do fim. Nós vamos ver no outro slide mais à frente. Aqui diz: naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Idekel. Aqui uma coisa interessante, que 3 semanas nos faz pensar nos 3 anos, né, de tribulação, 3 anos e meio. Porque aqui o dia 24, após essas 3 semanas, o terceiro dia ali, né, porque são 21 dias, mais 3 dias, aponta de novo para 3 semanas e meia, né? Vamos botar assim, fazendo um apontamento para os 3 anos e meio. Não sei se isso tem a ver ou se não tem, é algo que eu pensei agora quando li esse texto de Daniel, ainda essa semana. Então eu grifei ali as 3 semanas, um apontamento para os 3 anos, e depois os 3 dias, que era 21 dias, mais 3, né? Para fazer o dia 24 aqui. Porque os detalhes na Bíblia normalmente não são à toa. É para que a gente possa, né, se aprofundar. Então pode estar fazendo um apontamento aqui para os 3 anos e meio, porque Daniel está dizendo que ele estava triste por esse tempo. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. O contexto desse texto aqui é porque Daniel estava orando por esse tempo, 21 dias, e ele não havia recebido a resposta. Porém, a resposta já tinha sido mandada desde o primeiro dia, que ele colocou-se para orar. Mas o anjo que estava trazendo a resposta para Daniel foi impedido pelo príncipe da Pérsia. Ou seja, pelo um anjo do mal que regia a Pérsia no tempo do Império Persa. Então há uma regência espiritual enquanto o mundo está sob o governo de um império. Naquele tempo era o Império Persa, então um príncipe espiritual era o príncipe da Pérsia. E depois ele diz que depois virá o príncipe da Grécia. Por quê? Porque a Grécia tomaria o império da mão da Medo-Pérsia. Por isso que ele disse: depois virá o príncipe da Grécia. Ou seja, no mundo espiritual mudaria também o espírito. Mudaria o príncipe espiritual do mal, né? Claro. Para governar agora a Grécia. E agora ele continua o texto e diz: mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aqueles príncipes, né? Que brigaram com ele, senão Miguel, o vosso príncipe. Vosso quem? O príncipe de Daniel, que era do povo de Israel. Então a gente colocou mais ou menos essas imagens aqui, como fosse aqui uma representação do príncipe dos persas, aqui um príncipe da Grécia e aqui o príncipe de Israel. Vamos mais adiante. Bom, agora aqui no capítulo 12 de Daniel tem uma coisa interessante. Daniel vai dizer que no tempo da grande tribulação, no tempo em que haverá uma tribulação qual nunca houve, né, um tempo de angústia, como ele diz aqui, se levantará a favor do povo de Daniel o príncipe de Daniel, como ele disse, o vosso príncipe lá no capítulo 10. E ele está dizendo que esse príncipe é Miguel, o grande príncipe. E nós sabemos que quem vai levantar, né, a favor de Israel aqui agora como um todo, Israel não sendo só os judeus lá do Oriente Médio, mas sim a igreja do Senhor, que é o Israel de Deus, que inclui judeus e gentios. Veja como está o versículo de Daniel 12, versículos 1 e 2. Vamos comparar com 1 Tessalonicenses e com João 5. Diz assim, ó: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe,
que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Veja então que a necessidade de que Miguel se levante como príncipe a favor do povo é para livrá-lo na grande tribulação, né? E logo assim vai dar a ordem para a ressurreição do seu povo que estiver escrito no livro da vida, né? Tá bem claro. E aqui uma representação com o arcanjo Miguel, mas quem vai fazer isso é o próprio Jesus Cristo, correto? Está aqui em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, né? Como vai falar de arcanjo Miguel lá no texto de Judas, né? E com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, fazendo aqui essa ligação entre esse texto e a ressurreição aqui de Daniel, né? E agora vamos unir mais uma vez isso em João 5, 26 a 29, que diz: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, Jesus, né? E os que a ouvirem viverão. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vejam que é a mesma situação que Daniel falou aqui, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então isso será feito com voz de arcanjo, né? O Senhor descerá e fará dessa forma, né? Aqui não estou dizendo que Jesus é o arcanjo e nem que o arcanjo é Jesus, mas que o texto está fazendo uma representação de Jesus com o arcanjo Miguel, tal como tem Jesus chamado de o anjo do Senhor lá no Antigo Testamento, né? Então, para finalizar, essa imagem vai deixar bem claro para nós que após o reino da Grécia, a profecia ela pula direto para o reino da besta. Veja aqui então que nós separamos o sonho da estátua, Daniel 2, o sonho dos 4 animais, Daniel 7, a visão do bode e o carneiro, Daniel 8, e os príncipes da Pérsia, Grécia e Israel, em Daniel 10 e 12. Então veja aqui, a cabeça da estátua e o leão nos animais representa a Babilônia. O peito e o braço de prata na estátua e o urso e o bode. E aqui o príncipe da Pérsia vai representar a Medopérsia. Veja que a partir daqui para baixo já tem representações direto até o capítulo 12. Aqui, ventre e coxas de bronze, o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, o bode e o príncipe da Grécia representam o Império Grego, né? Então já temos ali Babilônia, Medopérsia e Grécia. Então agora, após essa representação toda aqui, né, que vimos da Grécia, já vai pular a informação do texto para o contexto do tempo do fim, que está representado aqui na estátua como as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E nos animais vai representar como uma besta terrível com 10 chifres, que são os 10 dedos da estátua, né? A estátua não vai apontar a saída do chifre pequeno, que tem um detalhe a mais nos animais. Mas isso vai estar simbolizado nos 10 reis, que depois sai o chifre pequeno, que é o anticristo, né? Então isso já pula mais para frente esse detalhe que nós vamos ver em Apocalipse.
E após isso, nós vamos ver a descida de Miguel, né, como diz lá em Daniel 12, e também a descida de nosso Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse 19 e Mateus 24. 1 Tessalonicenses, toda essa informação está descrevendo o mesmo momento, o mesmo período. Aqui abaixo, a pedra que vai bater nos pés da estátua é a própria volta do Senhor Jesus Cristo. Está representada aqui, caindo nos pés da estátua. Ela é o reino de Jesus que será implantado na terra. Vai bater no tempo dos reis, dos 10 reis, que está aqui. E essa linha de baixo aqui, então, toda está representando a volta de Jesus. Representado no Antigo Testamento, em Daniel, com essa pedra que bateu na estátua. Então, vemos claramente que após o reino da Grécia, eu insisto e estou repetitivo até nisso, para que os irmãos gravem bem essa informação, porque muito se fala de Roma, das duas pernas, ser Roma, isso, mas se assim for, teremos que ter um quinto reino, e a palavra de Deus não nos fala de um quinto reino, ela para no quarto reino, como está descrito e escrito lá em Daniel, e após esse quarto reino é o reino de Jesus Cristo, e esse quarto reino, ele vem após o terceiro reino nomeado lá em Daniel, capítulo 2, que ele falou para o rei Nabucodonosor, virá um terceiro reino de bronze, que é a representação da Grécia. E após isso, acontece já o aparecimento da besta. É isso que profeticamente está escrito na palavra do Senhor. Bom, espero que os irmãos tenham entendido bem. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários e a gente pode estar respondendo. Coloque aí o que você entendeu, o que você também não entendeu, e assim nós vamos crescendo em Cristo Jesus. Peço agora que você se inscreva em nosso canal, que você deixe o seu like, compartilhe e deixe o seu comentário. A gente está sempre respondendo e isso é de muita valia para o nosso canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz a todos.